Queridos amigos e irmãos, neste programa nós vamos nos perguntar o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito das políticas públicas. A Sagrada Escritura utiliza no Antigo Testamento a palavra direito para designar a ordem justa da sociedade, em sentido objetivo, que nem sempre é respeitada na vida real, vinda por isso sempre acompanhada com a palavra justiça, que é o fundamento do direito, a obrigação moral do direito em sentido subjetivo, motivação interior, que torna possível viver a fundo o primeiro. Assim, a justiça é a razão pela qual nos preocupamos com os mais pobres dentre o povo, representados na Sagrada Escritura pela viúva, pelo órfão e pelo estrangeiro, para que haja o direito na sociedade. O significado da palavra direito e justiça vai para além da justiça estreita, no sentido de dar a cada um o que lhe pertence, pois a Sagrada Escritura nos fala de uma justiça libertadora, que se refere ao melhoramento das condições do necessitado no meio do povo, que no plano do governo se manifesta por medidas legais. Dentre os diversos livros do Antigo Testamento, o livro do Pentateuco narra centralmente o evento do Êxodo como dado fundante da experiência religiosa do antigo Israel, sendo que a libertação da escravidão no Egito proporcionou ao povo de Deus a sua identidade. Do mesmo modo, a história do Êxodo serviu aos profetas como ponto de referência para redescobrir nos mais diferentes contextos históricos a vontade do Senhor, Deus de Israel, com base nas tradições. E foi assim se desenhando uma referência para as comunidades que em seguida escreveram os Evangelhos e os demais escritos do Novo Testamento, refletindo sobre Jesus e o reino de Deus por ele anunciado e com ele identificado. No livro do Pentateuco, o direito é considerado como um instrumento útil para a construção de convivências mais igualitárias. Isso porque o objetivo maior das leis é favorecer uma sociedade solidária, em cujo meio não deve haver nenhum pobre, como diz o capítulo 15 do Deuteronômio. Em vista disso, as tradições jurídicas do antigo Israel presentearam a cultura da humanidade com uma invenção do direito social, quando, em sintonia com a experiência histórica do Êxodo, prescrevem a lealdade para com os necessitados. Como se vê, o legislador israelita defende primeiramente que o indigente e o pobre, na base do funcionamento imparcial e incorruptível dos tribunais, recebam seus direitos, nada mais e nada menos. Centralmente, por sua vez, impõe o princípio religioso ético da solidariedade para com os mais sofridos, ultrapassando as barreiras que nascem de inimizade e do cultivo de ódios, que tantas vezes impedem a ajuda humanitária. Assim, se reforça a ideia de que as leis precisam ser interpretadas de modo profético, a fim de que o projeto original previsto pelo legislador não seja traído. Justamente neste sentido, Jesus disse: se cresceis em Moisés, também creeríeis em mim. A cultura religiosa do antigo Israel trouxe à humanidade
a ideia de subjugar o governante à lei. A justiça seria a maior autoridade no Estado. Semelhantemente, nos Estados democráticos atuais, as constituições precisam exercer seu papel de nortear todos os poderes em sua atuação, motivando-se a estarem a serviço da sociedade e a favorecerem, sobretudo, que os mais necessitados tenham sua sobrevivência digna, respeitada. Os profetas, com sua pregação, tentam reorientar a vida do povo em direção ao direito e à justiça, pois para conhecer a Deus é necessário praticá-la. Eles proclamam, por isso, sem cessar, o direito do pobre. Acentuam não o direito do possuidor, mas sim o dos que nada possuem. Portanto, a justiça não consiste somente na obrigação moral de dar ao outro o que é dele ou que merece. É também dar algo a quem nada possui ou não merece. A justiça, de modo nenhum, pode ser praticada levando em conta a meritocracia. Os profetas condenam ainda aqueles que têm riquezas e desfrutam dos outros, aproveitando-se inclusive da religião, e repetem insistentemente que, se não é respeitado o direito dos pobres, de nada valem as orações, as peregrinações e as assembleias. Os profetas chegam a denunciar o funcionamento dos tribunais, criticando práticas como o suborno, o perjuro, o desinteresse pelas causas dos pobres e a exploração dos mais necessitados. Denunciam ainda que legisladores, juízes e funcionários da corte insistiam em uma interpretação das leis a seu próprio favor. Os profetas nos indicam um modo de viver o espírito penitencial da Quaresma, ensinando que o jejum que o Senhor aprecia é romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o faminto, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de se desviar de seu semelhante. Neste sentido, a campanha da fraternidade deste ano é muito importante, pois nos apresenta meios para concretizar esse projeto de Deus, não somente para os necessitados que se aproximam de nós pedindo ajuda, mas sim de uma forma institucional, permanente e para uma coletividade. E o profeta conclui: se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz levantar-se-á na escuridão, e tua noite resplandecerá como o dia pleno. Percebemos então como as Sagradas Escrituras do Antigo Israel trazem consigo uma ampla reflexão e insistência em convivências mais justas e amorosas. No caso, o Pentateuco representa algo semelhante a uma constituição em vista da construção de uma sociedade alternativa, com as marcas de igualdade, de fraternidade e de solidariedade, evitando-se o empobrecimento total de qualquer pessoa nativa ou imigrante. As tradições proféticas, por sua vez, insistem na importância da consciência crítica, da constante análise da conjuntura atual e da denúncia de todas as injustiças. A sabedoria, no entanto, representa um projeto de educação que inclui o diálogo com a religião, a escuta da fé, pois, segundo a sabedoria,
Somente ao resistir às propostas dos perversos e ao cultivar diariamente apreço pela instrução do Senhor, o homem poderá ter êxito em tudo aquilo que faz. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.